Gente, nós estamos então na segunda palestra. Para quem não estava na primeira, eu fiz aqui um combinado de que nós vamos fazer um movimento na palestra e nós vamos trabalhar alguns conceitos bíblicos teológicos sobre a ideia de tempo, para depois, amanhã de manhã, em jejum, a gente fazer uma exegese de Efésios capítulo 5. Mas só presta se for em jejum, certo? Tem que ser em jejum aqui para a gente ver os anjos. Não, brincadeira. Irmãos, na palestra de hoje, na parte da manhã, a gente trabalhou aqui a visão bíblica e teológica do conceito sobre tempo. Basicamente, eu mostrei para vocês que Deus é o criador do tempo. O tempo é um dom de Deus para nós, foi isso que a gente aprendeu. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, vamos encontrar que tudo tem início quando Deus, em Gênesis, fala, né? Fiat lux, lembra aquele fósforo? Que haja luz, né? Deus então dá início a toda a história. E eu mostrei para vocês que o tempo é parte da criação. Tal como o espaço, a matéria, que é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, como a vida, o tempo é um aspecto da criação de Deus e ela não é neutra. E aí eu mostrei para vocês que o tempo não deve ser o nosso dono. Antes, o Senhor que criou o tempo é que deve ser o nosso dono. Eu dei alguns exemplos, 3 exemplos básicos de pessoas que são escravizadas pelo tempo e mostrei para vocês que a queda trouxe para nós esse senso de finitude. Quando ainda em Gênesis 3, Deus diz para Adão e a sua esposa que eles foram feitos do pó, né, do Adamá, ou seja, da terra, e que eles retornariam à terra em razão exatamente do pecado. Então, por causa do pecado, o tempo trouxe para nós esse senso de limitação e aquela expectativa terrível que nós temos em relação à morte. Então, eu mostrei para vocês que o tempo serve para ensinar para a gente, dentro dessa ideia de limite, que nós somos seres frágeis, somos seres breves, é verdade, de que existem várias coisas ao nosso redor que são incertos e incontroláveis e nos cabe reconhecermos a nossa limitação. Por quê? Porque a nossa limitação é uma professora. O que é que a nossa limitação nos ensina? Humildade. Manter a gente no lugar devido, no lugar da humildade. Então vejam, a gente está trabalhando aqui, agora, aquilo que está lá no Salmo de número 90, que eu peço para vocês abrirem agora. Em especial na palestra de hoje, eu vou trazer a explicação bíblica teológica a respeito da brevidade da vida e vou usar como base, como princípio norteador, o Salmo de número 90. Este é o Salmo que nós trabalharemos aqui. Salmo de número 90. Vamos aprender algumas lições neste Salmo. Em especial, o verso de número 12, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Então, observem isso aqui. Primeira coisa que devemos levar em consideração é a necessidade de reconhecimento. Precisamos reconhecer que o nosso tempo, seu tempo, meu tempo é limitado. Por que às vezes a gente precisa falar o óbvio uns para os outros? Porque nós temos a tendência natural de nos esquecermos disso. Existe, infelizmente, um princípio de rebelião em nosso coração que está sempre nos direcionando para os lugares onde Deus não quer que nós estejamos. Então, ainda que o tempo nos force, como de fato faz, de tempos em tempos a pensarmos sobre a nossa limitação, este salmo mostra uma realidade para nós. A realidade de que nós devemos reconhecer que o nosso tempo tem um limite. Ou seja, essa realidade dura
faz com que nós caiamos em nós mesmos para pensar que nós não somos eternos nessa vida, nós não podemos fazer absolutamente tudo o que queremos e que nós, portanto, devemos valorizar as nossas prioridades. Isso eu trabalhei um pouco na aula da parte da manhã. Vocês se lembram? Quem estava... Eu comi um bicho, foi? Acho que não, ele passou perto, não foi? Eu falei, meu Deus, engoliu um bicho. Não comi não. Então, valorize as... Você está gravando isso aí, ué? Vai cortar e vai botar lá, né, ué? Eu te processo, viu? Eu tô no seu rancho, viu? Então, a gente falou um pouco sobre essa questão da valorização das prioridades. Por quê? Porque devemos levar em consideração o fato de que existem limitações naturais na nossa própria existência. Deus nos fez criaturas. Nós estamos circunscritos ao tempo e ao espaço. Apesar de pensarmos que seria muito bom se a gente conseguisse estar em muitos lugares ao mesmo tempo, né? Isso não é possível. Geograficamente é impossível, fisicamente é impossível, porque Deus não compartilhou conosco esse atributo que somente Ele possui, que é o atributo da onipresença. Logo, sendo seres finitos, limitados, nós precisamos levar sempre em consideração aquilo que parece ser óbvio, mas que nós temos a tendência de nos esquecer. Então, a próxima lição que nós temos é uma lição que nos encoraja a viver e viver enxergando a vida como sendo o que ela é. Ela é algo que acontece durante o dia e o dia também é uma grande dádiva. Viver é uma grande dádiva, mas o próprio dia concedido por Deus, o dia de 24 horas, também é uma dádiva para nós. Tanto que o profeta em Lamentações, capítulo 3, verso 23, nos lembra a termos uma grata memória a respeito da sua misericórdia, que se renova a cada manhã. Então nós experimentamos a cada manhã essa ideia de graça renovada. Então há sempre para nós um tempo de gratidão. Gratidão é que transforma, portanto, a maneira como nós vivemos diariamente. É a percepção de que o que nós temos é aquilo que Deus nos oferece. Aquilo que não temos certamente não é o que precisamos, senão Deus nos daria. E a partir de então eu vivo contente, ou pelo menos deveria viver contente e satisfeito com aquilo que me chega. Se eu olho para o dia e concedo a ideia de que a vida é uma dádiva tal qual o dia, então eu olho para esse dia e considero que hoje é o momento de amar, hoje é o momento de servir, hoje é o momento de aprender. Por quê? Amanhã eu não sei. Amanhã eu não sei. Ontem eu até sei, mas eu não posso mais voltar. O hoje é imediato. E o amanhã? Eu não sei. Eu não sei. Então, duas perguntas surgem dentro deste contexto. Primeiro, em que você está gastando / investindo a sua vida? Ok? Onde você gasta ou investe a sua vida? É algo que precisamos levar sempre em consideração. E a pergunta número 2 é como você começa e como você termina o seu dia. Estas são perguntas fundamentais que devemos fazer constantemente, em que temos investido ou gastado o nosso tempo. E como é que eu começo o meu dia? Como eu encerro as minhas atividades? Então, essa percepção aqui é uma percepção de alguém que, olhando para o Salmo 90, reconhece, sim, a vida é breve. A vida é breve. Mas não, eu não posso, a partir dessa realidade, considerar que, pelo fato da vida ser breve, eu posso ou devo viver de qualquer maneira. Por quê? Porque se o dia é um dom de Deus e vivemos para agradar a Deus, logo, ser mordomo do meu tempo, mordomo do meu dia, é algo que Deus espera de nós. É algo que Deus espera de nós.
Pastor, mas não tem novidade nenhuma no que o senhor falou aí. Mas eu não vim trazer novidade. Esse é o ponto. Por que eu não vim trazer novidade? É porque nós nos esquecemos. E esse texto está aqui exatamente para nos confrontar nessa realidade. Na realidade de que as nossas limitações fazem com que a gente se esqueça daquilo que é tão básico, daquilo que é tão trivial, daquilo que alguém poderia olhar para mim e dizer assim, também com essa idade você já deveria estar ensinando antes do que aprendendo. Mas vê se não é verdade. Vejam se o que eu vou dizer não é verdade. Alguém aqui sabe de tudo? Se vocês soubessem de tudo, não haveria necessidade do Instituto Bíblico Burrim. Não haveria necessidade. Não haveria necessidade do pastor Flávio continuar a tradição, preservando e conservando a realidade de que no mês de julho nós nos reunimos aqui para fazer o quê? Só comer comida gostosa? Só cantar música com divisão de vozes, ó, estileira na hora? Não. Nós viemos aqui principalmente nos alimentarmos o quê? Da palavra. Espiritualmente. O que mostra que na nossa vida nós somos sempre estudantes. Sempre precisamos aprender um aspecto da realidade que nós já deveríamos ser professores, como de fato muitos de nós já somos. Então a ideia não é simplesmente trazer uma novidade. A ideia é reconhecermos que a Escritura, em muitos momentos, nos chama à memória coisas que nós já deveríamos saber, mas a gente insiste em deixar de lado exatamente por causa da dureza do nosso coração. Por isso um caba, velho, novo, que nem eu, precisa sair lá de Santo André e vir aqui de vez em quando ensinar algumas coisas e aprender tantas outras coisas também. Ensinar e aprender. Dito isso, quando a gente olha para o Salmo 90, em especial, no verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ora, primeira coisa, a gente está lidando com Salmo, Salmo é canção, Salmo é oração. E aqui o autor, Moisés, é um homem de Deus que está fazendo uma súplica específica. Ele está pedindo a Deus para que Deus ensine. Ensine a quem? A nós quem? A ele, ao povo e a todos quantos esses salmos chegassem. Quem era Moisés mesmo? O homem que Deus falava face a face, boca a boca. Um profeta de tal qualidade que nenhum outro se assemelhou a ele. Um homem que recebia a revelação direta de Deus. Alguém que pediu para Deus mostrar-lhe a sua glória. E Deus disse, eu vou te esconder na fenda da rocha e você vai me ver passando por trás. O homem que viu maravilhas, que realizou maravilhas. O homem que conduziu uma nação passando pelo mar. Tirou o povo do cativeiro do Egito, levou para o deserto. Conduziu a nação até que ela se estabeleceu futuramente naquilo que hoje chamamos de Israel. E este homem está orando, pedindo para que Deus o ensine. Moisés, homem velho, experiente, vivido, homem de Deus. Ele não é um garoto aqui. Ele é um homem vivido. E exatamente ele está mostrando essa realidade para nós. Suplicando em nome dele e do povo que o Senhor o ensine. E ele faz isso com base em quê? Ora, se a gente olha para o Salmo, vamos dar uma olhadinha nesse Salmo. Primeira coisa que nós vamos perceber é que ele tem profunda consciência da finitude, ou seja, da limitação. Olha só, o Salmo começa assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és. Há um marcador temporal aqui, que é antes de. Então ele está situando Deus. Então quando você olha para esse texto, você fala, Moisés vai situar Deus onde? No tempo e no espaço ou na eternidade?
O que é que esse salmo responde? Na eternidade. Mas esse Deus, que na teologia é chamado de transcendente, ou seja, aquele Deus que está para além da realidade que ele criou, é o Deus que também atua naquilo que ele fez, dando origem às coisas. O salmo mostra que antes que os montes nascessem, isso mostra que os montes tiveram início. Antes não havia, mas depois eles passaram a existir. Coisas surgiram. E quem criou as coisas nós sabemos. O Deus de todas elas. E agora ele está situando Deus na eternidade. Desde a eternidade à eternidade. Tu és Deus. Elohim. Criador. Tu és o que o Senhor sempre foi e tu és quem tu sempre serás. Ou seja, isso mostra que Deus não muda. E isso é bom demais na nossa relação com Deus. Lidar com alguém como o nosso Senhor, que não muda, traz garantias para nós, segurança para nós. Por quê? Porque nós podemos confiar em alguém que diz que vai fazer e não volta atrás naquilo que diz que vai fazer. Então Moisés está fazendo um contraste aqui, mostrando que existe algo que começa, mas que Deus não tem começo. Ele habita de eternidade a eternidade. Ele segue dizendo, tu reduzes o homem ao pó. E dizes, tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Ou seja, isso mostra outro aspecto importantíssimo no ser de Deus. Qual é? O fato de que para Deus todas as coisas acontecem sob o seu olhar atento e nada o surpreende. Absolutamente nada. Então ele contempla todas as coisas como já realizadas. A questão é que nós fomos criados a existir no tempo. E somos nós que somos surpreendidos pelas coisas. Mas Deus não. Este Deus que habita de eternidade a eternidade governa, portanto, o próprio tempo. Ele diz, tu os arrastas na torrente, ou seja, os filhos dos homens. São como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha aí. Ele está dizendo, sabe como é o homem? O homem é como aquela planta que você acorda de manhã e aquele orvalho está sobre ela, aquela planta viçosa, brilhante. Daqui a pouco o orvalho seca, o sol fica forte, quando você volta à tarde, está sequinha, acabou. No primeiro momento você olha e diz, que maravilha, você vai embora e volta, quando você olha ela está seca. Ele está então empregando aqui esse conceito de brevidade da vida. E ele diz, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Ou seja, nada fica ausente de Deus. Nada pode ser escondido deste Deus. Aí a gente tem que ficar com muito medo aqui. Muito medo. Porque eu escondo coisas. Eu posso esconder coisas até da minha mulher. De vez em quando eu faço isso. Vocês também. Vocês também. Mas de Deus não. Deus conhece todas as coisas. E ele diz, pois todos os nossos dias se passam. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Isso aqui vocês sabem de cor, né? A gente sabe de cor isso aqui, né? E havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é o quê? Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Aí, o que é que surge? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós tenhamos esse coração sábio. É nesse contexto aqui. Então, olha só, eu coloco dizendo que
Moisés escreve esse salmo com profunda consciência da brevidade da vida. Ele tem profundo conhecimento a respeito de quem Deus é. E ele está mostrando isso para a gente numa linha do tempo. Ele fala, portanto, para nós que existe um tipo de sabedoria que surge de um coração que reconhece que tem limite. Que há um tipo de sabedoria que nasce do coração de quem tem limite. De alguém que olha, por exemplo, vê os meninos jogando bola, bate aquela vontade, você fala, rapaz, mas aí a hernia de disco dá aquela fisgada assim, você fala, se eu jogar 10 minutos ali, eu fico 10 anos sem andar. Então eu tenho um limite. Então, eu fico de cá só dizendo, perna de pau, melhor, eu fico zoando, né? Vai! Você tem duas pernas esquerdas, não sei o quê, tarará. Se eu tivesse a sua idade. Então, há um tipo de sabedoria que surge do reconhecimento do limite. Você vê os meninos nadando lá no rio, você fala assim, rapaz, eu já fui bom nisso, mas a água tá fria, meu joanete vai doer tanto. Então, o cachorro do mato é que vai lá, não eu. Deixa os meninos lá. Então, Moisés mostra isso para nós. Há um tipo de sabedoria que exatamente nasce de reconhecer o nosso limite. Então veja, a dependência humilde que nós devemos nutrir diante deste Deus que é eterno. É olhar para o Senhor, este bendito Deus que é descrito aqui por Moisés, e dizer, eu dependo dele. E ponto final. Eu sempre dependi, sempre dependerei, independentemente se eu der uma rebelada e dizer assim, eu só preciso de saúde e paz porque o resto eu corro atrás. Vai chegar um determinado momento que Deus vai se encarregar de mostrar para nós que nós somos sempre seres dependentes. E Ele vai nos dar lições valiosas sobre humildade. Quando, por exemplo, Ele coloca um joelho de 100 anos num homem de 47, e Ele coloca um joelho de 20 anos num homem de 80. E pronto, meu pai, pronto, já era aqui, ó. Deus me revelou agora, ó. Ok? E a gente fala, rapaz, meu pai, abaixa e levanta. Se eu fizer isso, eu não levanto nunca mais. Né? E o Senhor faz isso, ensinando pra gente. Então, olha só, eu olho para esse salmo e encontro um Senhor vivido, pedindo para que Deus o ensine e orando por nós, para que nós aprendamos a contar os nossos dias. Então, ele aqui está entendendo que, anteriormente, a partir do que ele disse, há um período de vida em que ele considera que é breve. Mas essa brevidade de vida não basta para nós, se Deus não iluminar o nosso coração, nos ensinando a contá-lo. Sabe por quê? Porque se essa iluminação do Santo Espírito não vier ao nosso coração, eu olho para o fato concreto de que minha vida é breve e automaticamente os ídolos começam a governar o meu coração e eu passo a pensar, sentir e desejar contra as coisas de Deus. E passo a interpretar a vida longe de Deus. Vocês entendem isso? Tranquilo isso? Então, Salomão aqui mostra que sem o Espírito Santo de Deus, nós não aceitamos algo que é óbvio, que nós somos limitados e somos finitos. Ora, pessoas que não querem envelhecer, que lutam, que brigam por não envelhecer, são a prova disso. De que olham para aquilo que claramente o mundo mostra, mas ainda assim não aceita limites, não aceita finitude. As crianças são um reflexo disso para nós. Quando você chega para um menino e fala assim, não faça isso, o que é que ele faz? Exatamente o contrário do que você falou. Ele vai lá e faz exatamente o contrário. Então, aqui nós estamos lidando com uma oração que é necessária para nós. Por que ela é necessária? Porque a nossa mente não entende sozinha verdades que são tão simples. A gente precisa orar para Deus dizendo, Deus, me ensine a aceitar o óbvio. Me ensine, Senhor, a contar os meus dias, para que eu tenha coração sábio. Esse sou eu. Esses somos nós.
Quem? Somos nós. Temos essa dureza em nosso próprio coração. Que horas são? 8h24? Ah, então para meia-noite ainda tem tempo. Então veja só. Uma pergunta surge então. Por que Moisés, ora assim, ensina-nos a contar os nossos dias? Eu digo o seguinte. Primeiro, que Moisés entende que o ensino que ele fez sobre a brevidade da vida não basta se Deus não iluminar o nosso coração. Falei isso. Segundo, a gente observa que o Salmo 90 faz um contraste aqui. Ele está fazendo um contraste intencional entre a eternidade de Deus, onde ele diz assim, de eternidade, eternidade tu és Deus, com a nossa própria fragilidade. Há um contraste intencional. Então, a gente aprende, né, por contraste, né? Então, Moisés está ensinando para a gente, mostrando duas realidades. A realidade de quem Deus é em seu caráter eterno e quem nós somos em nossa fragilidade, em nossa finitude. Então, a gente observa que a imagem bíblica da vida humana é muitas vezes retratada assim como um vapor, ou como uma flor que ora surge e depois murcha e some, ou como uma espécie de sombra. Alguém abra em Tiago capítulo 4, verso 14, e outra pessoa, leia por gentileza o Salmo 103, verso 15 e 16. Então, uma pessoa em Tiago 4, 14, e outra pessoa no Salmo 3, 15 e 16. Quem achar Tiago 4, 14, pode ler. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Quando o Tiago está escrevendo isso, ele está chamando a atenção para aqueles que têm aquela atitude, aquele ímpeto de considerar que não precisam fazer planos, ou que se fizer planos e fizer tudo direitinho, as coisas vão acontecer só porque ele colocou todas as coisas em ordem. E aí ele chama a atenção da gente dizendo o quê? Considere que a vida sua vida é comum. Considere. As coisas são transitórias, são passageiras, e nós não controlamos todas as coisas. Pergunto, Tiago está dizendo então que é para a gente não fazer nenhum tipo de plano? Não. Fazer plano é algo que Deus quer de nós, porque eu já disse para vocês que a mordomia do nosso tempo, ou seja, o cuidado, o controle pelo nosso tempo é algo que Deus requer de nós. Mas, olha só, nós não podemos perder de vista algo que geralmente a gente quer esquecer. É que a vida da gente é breve. Ela passa muito rápido. Então, Tiago, sabiamente, chama a nossa atenção para isso. Quer ver? Salmo 103, verso 15 e 16. Quem achou pode ler. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Brevidade da vida. O salmista olha para a vida e fala, o que ele enxerga? A vida é breve. Como é que ele compara? Porque comparações servem para fazer com que a nossa memória seja ativada. Então ele fala assim, quem nunca quis receber uma flor? O que acontece com as flores quando são arrancadas do solo, dos seus caules, dos galhos? Elas murcham. Você guarda e preserva a beleza dela por um tempo, mas depois elas vão encarquilhando e vão morrendo. Você vai contemplando a beleza daquela planta que floresce, embeleza como essa aqui, embeleza, mas se você não colocar água, essa que está aqui num potezinho na terra ainda, ela, ainda que você cuide, vai murchar. E aquelas que são arrancadas? Essa beleza vai se esvaindo diante dos seus próprios olhos e ela vai acabar. Então, essas noções não são noções pessimistas daqueles que escrevem. Não é Tiago, triste, envelhecido, na cama, dizendo, tá vendo? Minha vida passou muito rápido, a vida é breve, eu não consegui aproveitar nada disso. Nem mesmo o salmista. O que nós encontramos dentro da Escritura é uma realidade concreta de que a nossa vida, sim, é breve, mas essa realidade deve nos conclamarmos a sermos bons mordomos do nosso tempo, antes do que gerar no nosso coração
Insatisfação por isso. Algum tipo de insatisfação, de descontentamento com o fato de que a vida é breve. Então, Moisés não pede para viver mais. O que Moisés está pedindo é para viver melhor. Coração sábio. Ele não está dizendo, amplie os dias da minha vida, mas ele também não está pedindo, abrevie. Ok? Nem amplie, nem abrevie. Mas aqui, essa é a ideia que eu quero trabalhar com vocês. A ideia de que coração sábio é um qualificativo. Significa dizer que Moisés quer que nós contemos os nossos dias com um objetivo, para que possamos viver melhor. Viver mais? Eu não sei. Eu dou meus pulos. Faço uma dieta. Dou uma caminhada. Faço um exercício físico. Mas atleta não morre não, é? É ou não é? Então, a ideia é trazer para nós qualidade. Vida sábia. Isso é melhor. Ser sábio é melhor. Então, Moisés está falando para a gente aqui, queridos, que a verdadeira sabedoria é um negócio muito raro. Existe. É tipo caviar. Nunca vi, nem comi, só ouço falar. É algo raro. Moisés está orando aqui porque essa sabedoria é algo muito rara. E, portanto, nós precisamos da graça de Deus para perceber que a nossa vida é curta e que ela precisa ser vivida em qualidade. Então, contar os nossos dias não é uma questão de aritmética. Isso que eu queria chegar. Não é simplesmente chegar e dizer, quantos anos você tem, pastor? Não parece, viu, gente? Mas eu tenho 45 anos, né? Parece que eu tenho uns 20, né? Se não fosse essa careca, vocês iam ver. Não é uma questão de aritmética. Contar os dias aqui não tem a ver com você ter consciência de quantos dias, quantas horas, quantos anos você viveu. Tem a ver com a graça abundante de Deus produzindo qualidade em sua vida. Quem é crente que não é de berço vai entender o que eu estou falando aqui. Nossa vida muda radicalmente, sim ou não, quando Cristo entra na nossa existência. A gente, quem viveu banda voou, assim que nem eu vivi um tempo, né? Longe de Cristo, que nem era cristão, a gente olha para a nossa vida antes de Cristo e depois de Cristo. Não é nítido que nós somos outras pessoas? Sim. Que é muito melhor viver com Cristo do que viver sem Ele? Sim. E o ladrão da cruz viveu quanto tempo sem Jesus? E quando ele encontrou Jesus, ele viveu quanto mais? Horas que redundaram em eternidade. Então, quando aquele homem na cruz olha para Cristo, o reconhece e ouve de Cristo, ainda hoje estarás comigo onde? Isso é a vida melhor. Ele conseguiu ir nas igrejas dar testemunho. Antes eu roubava, matava, destruía. Agora o Senhor. Ele foi nas igrejas dar testemunho? Ele foi batizado? Não. Mas ele experimentou na qualidade de vida. Então não é uma questão de aritmética. Você percebeu no texto? Não tem a ver de saber contar. É assim, olha, eu sei exatamente a hora que eu nasci, onde eu nasci, e sei exatamente em minutos. Se você me perguntar, eu sei quantos minutos eu vivi. Moisés não está ensinando isso nem requerendo isso de nós. Perceberam? Isso muda tudo. Eu disse também que sem o Espírito de Deus a gente não vai aceitar a nossa limitação e finitude. Então a gente não vai saber contar os nossos dias como deveríamos. Ok? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Fala de novo a hora para mim. 8 e... Certo. Até as 9, tá bom? 9, tá tranquilo? Pronto, beleza. Então vou tentar chegar até as 9. Se passar um pouquinho, a culpa é de vocês, tá? Nesse sentido aí, a culpa é de vocês, tá? Do tempo. Mas se vocês não aprenderem, a culpa é minha. Então vamos lá. Primeira coisa que devemos levar em consideração. O que é que significa isso que você está falando, pastor? De reconhecer a brevidade da vida. Ora, coisas óbvias. Admitir que a nossa vida é curta e que a nossa vida é frágil. É óbvio ou não é o que eu estou falando?
Mas vocês concordam comigo que isso aqui é uma coisa que machuca a gente? Machuca a gente. Reconhecer não é simplesmente você olhar para aquilo que a própria natureza se incumbe de nos ensinar, mas é reconhecer no sentido de se conformar. É assim, é desse jeito, eu reconheço. Há limites. E tudo bem. Dói, mas tudo bem. Segundo, não é somente admitir isso, é reconhecer que a gente não é dono do tempo. E por fim, ver que a nossa morte é certa, exceto pela vinda de Cristo. Porque haverão aqueles que não vão morrer quando Cristo voltar. Haverão aqueles que estarão vivos para contemplar a volta de Cristo. Mas, se tem uma coisa que é certa nessa vida, as pessoas brincam assim, né? Se tem uma coisa que é certa e que é minha mesmo, é a morte. É algo que nós encaramos. Ou seja, você e eu temos data de validade, mesmo que a gente ainda não saibamos qual seja. E lidar com isso é muito difícil. Ainda que tenhamos fé, ainda que nós acreditemos que existe uma eternidade, ainda que verdadeiramente a gente acredite e confie que o nosso Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida, tal qual o próprio Davi, escrevendo no Salmo 23, disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Então, quando você nasceu, Deus estava lá. E quando nós morreremos, Deus estará lá. O Senhor estará lá. Isso traz ou não traz ao nosso coração alívio, conforto? Mas não é algo que sempre estamos tão tranquilos assim para lidar. Porque eu sei que pode ser que alguns de vocês aqui, não por causa da idade, tá? Não pensem nisso. Se eu estivesse aqui com os jovens, eu diria a mesma coisa. Com os jovens. De que muitos de nós aqui entram em crise quando pensam nisso. Tem medo. Algumas pessoas dizem assim, ó: olha, pastor, eu confesso que assim, morrer, eu não tenho medo. Eu tenho medo de como. Como me perturba. Às vezes eu fico pensando como, isso me inquieta. Mas morrer mesmo eu não tenho medo não. Por quê? Porque eu vou estar com Deus e vai ser maravilha. Né? Vai ser maravilha. Ainda mais se eu morrer primeiro, minha esposa vai sofrer, ela vai saber o que é bom. Ou ficar aliviada, né? Mas é melhor a gente se enganar desse jeito. Então, a gente olha para isso e em um momento a gente lida bem, mas em outros momentos nós não lidamos. Por uma questão muito simples. Uma questão só, muito simples. Nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos por Deus para isso. Quer ver? Vocês se lembram do amigo de Jesus que morreu? Como era o nome dele? Lázaro. Né? Lázaro. Foram com a notícia até Jesus. Aí Jesus foi imediatamente para lá? Não. Ele se deteve. Porque o que é que Jesus sabia? O que é que Jesus sabia? Que ele ia ser ressuscitado. Não sabia? Sabia. Tanto que ele disse assim: não, fiquem tranquilos, é para a glória de Deus sair. Ele dorme, fiquem tranquilos. Mas Senhor, o Senhor não se apressa, não? Não, fiquem tranquilos. Jesus desce. Vem as irmãs, né? Maria e Marta, se jogam nos pés, uma depois da outra. Nós conhecemos o texto. Finalmente chega Jesus. Você sabe, você está lendo o texto, você sabe o que vai acontecer, não é? De repente aparece o menor versículo da Bíblia. Jesus. Por que Jesus chorou? Ele não sabia que Lázaro ia ressuscitar, minha irmã? Sabia. Então, fraqueza de Jesus? Não. A contemplação do sofrimento via morte atinge o nosso Salvador. Ainda que ele tenha plena convicção do seu poder e do que ia acontecer, contemplar algo estranho como morrer foi algo que mexeu com o coração do nosso próprio Salvador. Então não tem nada mais tirânico do que num velório você chegar para um crente e dizer assim: não chore não! Seja forte! Seu pai, sua mãe, seu irmão, seu primo, enfim, está com Deus, por que você está chorando?
Meu amigo, se Jesus chorou, por que eu não vou chorar? Mas tenho que me lembrar do que Paulo escreve aos Tessalonicenses, ensinando sobre a realidade de que nós não devemos sofrer, chorar como os ímpios que não têm esperança. Nós temos essa esperança. O problema é que a morte não é uma coisa natural. Viver é natural. Comer é natural. Morrer não é natural. Por isso causa em nós o quê? Estranheza, impacto, tristeza, dor, separação. Voltar para casa e ter que olhar para o guarda-roupa, se desfazer das coisas. Não é? Ainda mais se tu não gostava da pessoa tanto assim, você vai acha os bilhetes dentro do bolso, né? Eu não tô brincando assim para descontrair, né? Ficou pesado o clima, né? Ok? Então, uma pergunta também surge além dessa, que é: por que esse reconhecimento é considerado como sendo algo sábio para nós? Eu trago aí 4 porquês, tá? Primeiro deles, porque nos força a avaliar o que realmente importa. Nós somos obrigados a avaliar o que realmente importa. Tanto que Salomão disse que era melhor você estar numa casa que tem o quê? Não é? Porque você olha e vê seu fim. Então, quando você chega num lugar onde há um velório, você olha para a pessoa e diz assim: é inevitável, é inevitável. Você olha para a pessoa e fala: rapaz, um dia vai ser eu. Será que eu vou estar tão feio assim? Olha que maquiagem horrorosa. Você olha lá e você se reconhece. Não? Você olha e fala: um dia serei eu. Um dia serei eu. Será que as pessoas vão estar chorando? Será que as pessoas vão ficar felizes? O que será que dirão ao meu respeito no meu ofício fúnebre? Quais são as músicas que vão cantar? Quero alegre, hein? Não é? Então, isso nos obriga a avaliar o que realmente importa. Não há como você escapar disso. Mesmo aqueles que ficam rodeando assim, você já viu aqueles que ficam no velório rodeando assim, né? Tem uns que são aqueles crentes meio assim que ficam: Deus, faça ele levantar em nome de Jesus. Fica assim, né? Ao redor e tal. Gente que não entra, que não consegue, gente que desmaia. Enfim. Este é um momento que nos leva a avaliar o que realmente importa. E de tempos em tempos nós nos deparamos com essa realidade. Segunda resposta: porque isso nos impede de viver como se a gente fosse eterno aqui. Como se a gente... Sabe quando minha mãe falava assim: menina, você não vai viver para semente, não. Vocês falavam assim também aqui? Eu não vou viver para semente, não. Não, era ela que falava fazendo drama, né? Porque eu não ajudava ela e tal. Ela disse: menina, você não vai viver para sempre. Eu não vou viver para semente. Então, a gente às vezes vive como se nós fôssemos eternos. E a brevidade da vida vem e mostra: não é, não são. Terceiro, porque nos move a priorizar o que verdadeiramente tem valor eterno. A pensar a respeito dos valores do reino de Deus. Aquilo que verdadeiramente é o nosso legado. E por fim, porque nos chama a viver hoje de uma maneira muito mais significativa. Se a gente cai em si, admite que a nossa vida é curta, reconhece que a gente não é dono do tempo, olha a morte como sendo algo muito próximo, automaticamente vamos nos direcionar a um estilo de vida, que é este estilo de vida que Moisés está orando por nós, dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias para que tenhamos um coração. Ok? Por fim, terceiro, como é que isso então, pastor, se dá na prática? Eu quero saber na prática. Não é aqui sobre teoria. Quero saber na prática como é que isso funciona. Bem, vamos observar isso na prática. Primeiro, quando eu sou sábio, quando eu priorizo o essencial sobre aquilo que é urgente. Uma coisa é o que é urgente, outra coisa é o que é essencial. Deixa eu explicar para vocês o que é essência. Essência é aquilo que quando eu tiro, a coisa deixa de ser o que ela é.
Então, tipo, tira a preguiça do baiano, ele vira o quê? Vai dizer que é um paulista, né? Vai dizer que é um paulista, né? Hã? Vira fumaça. Vira fumaça. Tem que dizer, né? Não aparece. Se você está tomando um sorvete, ok? Sorvete, você tira o leite, vira o quê? Gelo, né? Água gelada e a essência. Deixa de ser, né? Deixa de ser o que é. Então, essência, algo essencial é aquilo que se eu retirar, a coisa deixa de ser o que ela é. Se eu tiro o pó do café, o que é que a gente tem? Água quente, em alguns casos açúcar, porque tem agora uma galera aqui, né? Agora eu não tomo mais açúcar, né? Tem uma, né? Minha esposa é dessas. Ela tá por aí? Não, né? Estou falando mal dela de novo. Ok? Então, essência é isso. Então, existem coisas urgentes, mas existem coisas que são essenciais. As coisas essenciais são aquelas que, quando eu retiro, as coisas deixam de ser o que elas são. E muitas vezes a gente se pauta muito mais pelas urgências do que pelas coisas que são essenciais. E quando eu retiro de pauta aquilo que é essencial em troca do que é urgente, eu vou sofrer nos meus relacionamentos. Então eu tenho que entender que sem consciência da brevidade a gente vai viver correndo atrás de urgências que muitas vezes são vazias. São as coisas que eu julgo serem urgentes, mas que na verdade são vazias. Então, contar os dias é perguntar: isso realmente importa para Deus? Realmente importa para Deus? Para a minha família? E para a eternidade? Isso realmente importa? Deixa eu falar para as mulheres agora. Agora eu não vou ser mais convidado para lugar nenhum. Deixa eu falar com as meninas em especial. Meninas, lavar prato não é bom. Não é. É a obra do Satanás. Não é? O capeta que inventou lavar prato. Né? Fato. Tem umas que dizem, não, eu gosto de lavar roupa, outro dia eu gosto de passar, mas eu ainda não encontrei uma mulher, deixa eu ver se... sempre pronto. Em todo lugar tem uma pelo menos, né? Que gosta de lavar prato. Beleza. Mais alguém? 2, 3, 4, 5. Ele enxuga. Ok? Olha só. Rapaz, você chegar de noite, deixar aquela pia cheia de prato. O outro dia, não tem mulher que goste disso. Quer dizer, tem. Mas elas não estão aqui. Elas não estão aqui, ok? Né? Elas não estão aqui. Não dá. Então, lavar é um negócio que se torna urgente, não é? Mas muitas vezes, essas coisas urgentes não são essenciais. E às vezes, o netinho chega em casa com febre e você não vai dizer: peraí, viu? Vou lavar os pratos, depois eu te dou de pirona. Fica com seus 49 graus de febre aí. 39. Menino convulsionando assim, né? Hã? Já morreu, né? 39 morreu. Olha só. Mas muitas vezes isso acontece nas coisas simples da vida. Quando a gente transforma aquilo que é urgente em coisa essencial. Do tipo, eu não consigo sentar na frente da televisão para conversar com meu marido, que eu vejo que realmente chegou cansado e que é só um denguinho, mas eu não consigo fazer isso se eu não lavar os pratos primeiro. Então você transformou uma tarefa urgente em uma tarefa essencial. E isso vai cobrar de você o quê? Um preço. Homens, isso acontece conosco também. Ok? Quando nós chegamos em casa, a bateria está acabando. O Flávio não ligou, não foi? Não, ele não ligou. Ligou não, Flavinho? Não, você só colocou na tomada? Foi eu que não liguei. Mas a culpa é sua. A sua por quê? Porque quando a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. A culpa é sua. Então isso acontece também com os homens. Quando transformam tarefas que parecem urgentes em tarefas essenciais, quando as nossas esposas estão esperando de nós apenas o quê? Um carinho, um abraço, um afago, e a gente transforma as coisas que nos são urgentes em tarefas essenciais. Isso vai desembocar no meu relacionamento. Isso vai desembocar no meu relacionamento. Então,
quando eu não tenho uma boa gerência do meu tempo, quando eu me esqueço disso, eu posso transformar aquilo que é urgente em essencial. E quando eu faço isso, as coisas urgentes passam a me definir e isso tem um reflexo direto no meu comportamento e no meu relacionamento com as pessoas. Fatal isso. Então, um exemplo prático. Eu preciso reservar, guardar um tempo, por exemplo, para discipular os meus filhos, que é o culto doméstico, né? Nem vou perguntar quem é que faz culto doméstico aqui. As mulheres já começam a cotovelar os maridos assim, ó, tá vendo? Olha, Deus está falando de novo. Ok? Ou então, uma coisa simples, que é dizer não a certos compromissos que vão roubar o tempo da nossa família ou vão roubar o tempo da nossa igreja. É um simples não. Tem gente que diz assim, mas pastor, eu não consigo dizer não. Não é? Eu não consigo, pastor, dizer não. Só que essas concessões roubam tempo precioso que você deveria estar investindo naquilo que é essencial e não naquilo que é urgente. Há momentos, Paulo, que a gente tem que dizer assim, não vou atender o telefone. Não vou. Hoje eu não vou olhar para o telefone. Aqui mesmo eu não estou atendendo. Exatamente. O que será, né? O que será? Não vou. Então assim, ó, hoje eu não vou atender ninguém. Hoje eu vou me dedicar a isto, ou a isto, ou aquilo. Dizer não. E tá tudo bem. Às vezes a gente tem dificuldade em dizer não, de lidar com o rosto da pessoa quando recebe a negativa, né? Então a gente está muito mais preocupado com o que vão pensar a nosso respeito do que necessariamente em fazer aquilo que é necessário para os outros, né? Aquilo que necessariamente eu preciso fazer para quem eu amo. Segundo, prático, investir em relacionamentos significativos. Investir em relacionamentos que são significativos. Eu escrevo dizendo, a brevidade da vida nos mostra que pessoas importam mais que coisas, viu? Pessoas importam mais que coisas. E bicho é coisa também, tá? Certo? Bicho é coisa. Tá? Não adianta botar um nome. Lá na minha casa tem um gato, chama Gaspar, mas ele é coisa. Ok? Ele é coisa. Então, pessoas importam mais do que as coisas. Mas, fatalmente, na gerência do nosso tempo, a gente transforma coisas urgentes em necessárias. Então, tipo, o homem passa a se apegar muito mais às coisas do que às pessoas. Então, prefere estar mais fora de casa, ou cuidando do carro, ou cuidando das coisas. Esquece das pessoas, esquece da esposa, dos filhos, dos netos, ok? Então, investir em relacionamentos significativos. Eu estou falando de família. Ou seja, cultivar amizades que são profundas. O que é um tipo de amizade profunda? É um tipo de amizade que você não pergunta simplesmente, seu Saulo, como é que o senhor está? Qual será a resposta? Estou bem, mesmo estando mal. Mas quando alguém diz assim, eu não estou muito bem, não, eu estou meio atrasado. Pastor Flávio, eu conversei com o irmão Saulo, ele disse que ele está muito bem. Então, vá lá, afinal de contas, o senhor é pago para isso. Vá lá e faz seu trabalho, ok? Então é cultivar amizade profunda, é aquele tipo de amizade que você conhece a pessoa, que você vive um tipo de relacionamento em que você sabe minimamente o que ela gosta, que você olha para ela e fala assim, ela não está muito bem, o que é que eu posso fazer? Óbvio, a gente vai ter amizade profunda com todo mundo? Não. Não. É isso que eu estou dizendo? Não. Jesus tinha 12, um era um diabo, não é isso? 3 andavam mais próximos. E um deitava no colo dele. E ele disse que era o discípulo que Jesus mais amava. Não é? Então a gente tem diversidade. A gente tem afinidade por pessoas. Mas precisamos nutrir amizades profundas. A gente precisa servir realmente quem tem necessidade. Se dedicar a isso. Ou, conforme nós temos cantado aqui, evangelizar. Porque o nosso tempo é exatamente limitado. E nós temos um tempo, há uma validade para isso. Eu tenho que levar isso em consideração. Investir em relacionamentos significativos. Não perder as oportunidades para
nutrir as pessoas. Então vejam, o Salmo 90, aqui há um contraste entre tempo e eternidade. Ele diz, antes que nascessem os montes, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Depois no verso 3, tu reduzes o homem ao pó. Vejam, o tempo então é algo que nos ensina a respeito da nossa transitoriedade. Há uma presença transitória aqui. Então, o tempo é uma sucessão de momentos. Passado, presente, futuro. Não é isso? Então, quando a gente olha para o tempo, vamos reconhecer que ele tem início. Mas que o tempo também tem um certo fim. Tempo é uma coisa que eu posso medir em dias, horas, minutos, segundos, milésimos, né? Eu posso medir isso. Então, ele é limitado. O que mostra, mais uma vez, que a nossa vida tem prazo. Salmo 144, verso 4 diz o quê? Leiam aí, por gentileza. Seus dias como o sombra que passa. Isso é fato. Então, olha só. Agostinho de Hipona, não Agostinho Carrara. Esse aí, Agostinho de Hipona ensinou algo importante para nós aqui. Que a eternidade é uma espécie de presença permanente. Ó, a eternidade é presença permanente. Não é simplesmente assim, ó, tempo infinito, quando a gente pensa, né? Eternidade, tempo infinito. Tá? E a eternidade é como muitos anos sem fim. Não, essa não é a ideia bíblica. A gente está falando de uma categoria diferente aqui. A gente está falando de algo que é imensurável, algo que é permanente e algo que é imutável. Tanto que Agostinho disse, não existem 100 anos presentes. Perceba o seguinte, vamos dar um nó agora na cabeça. O que é o presente? Agora quando? Quando? Um segundo? Um milésimo? O presente? O passado eu sei. Tanto que a gente conta o passado de morrinho. Viu que eu não falei morrinhos? Morrinho. Tá vendo? A gente conta o passado, não conta? Mas e o presente? Cadê o presente? Passou. Cadê o presente? Passou. Cadê o presente é o quê? Não é? É o já. Esse já dura quanto? Então, o presente não tem extensão, você percebeu? Então, o que é a eternidade? É o imensurável presente. É aquilo que eu não posso medir e que está sempre presente. De eternidade a eternidade, tu és Deus. É o imensurável, ou seja, eu não tenho como medir, mas ao mesmo tempo ele está presente, ele está presente. Eu não meço, mas ele está presente. Eu não meço. Sabe como é que a gente vê isso? Quando o próprio Deus se apresenta para Moisés. Ele diz o quê? Eu sou o que sou. Eu sou é passado, é futuro ou é presente? Sou, né? Sou, tu és, ele é presente do indicativo, né? Eu sou. Eu sou. Então, Deus não diz eu fui, ele não diz eu serei. O que é que ele diz? Eu sou. Então, eternidade é a ideia do Deus que está sempre. Então, Deus está presente no passado? Deus está presente no presente? Deus está presente no futuro? Por isso, ele contempla todas as coisas de uma maneira só. De uma vez só. Nós não. Então, olha como esse conceito traz segurança para nós e conforto. Deus não é o Deus que virá simplesmente, não é o Deus do passado, é o Deus que a cada fração em que o presente parece escorrer imensuravelmente das nossas mãos, lá Ele está. Em cada respiração, lá Ele está. O que é que isso mostra? Que Deus não muda, que Deus não envelhece, que Deus vê e governa tudo ao mesmo tempo. Ele é este imensurável presente. Eternidade tem a ver com isso. Tanto, Flávio, que vida eterna não é simplesmente vida sem fim. Vida eterna é um conceito teológico que mostra que nós estamos
em perfeita comunhão com Deus. E essa comunhão é imperdível. Vida eterna é comunhão perfeita e imperdível com Deus. Vamos repetir? Vida eterna é comunhão perfeita e imperdível com por Deus. causa de quem Ele é, de eternidade. Por isso é que nós vivemos seguros com Deus. Por isso o tempo não afeta o nosso Senhor, porque Ele foi criado por Deus e é para Deus. Eternidade tem a ver, portanto, com essa presença imensurável de Deus. Aquilo que nós experimentamos a cada momento, Flávio. A cada segundo que se torna passado, Deus está presente. Olha só, a cada segundo que se torna um passado, Deus está Presente. Ele é de eternidade a... Então nós estamos seguros, meus queridos. Isso aqui não é só para a gente, uau, filosoficamente, uau, isso é segurança para nós. Então, olha só, a gente está falando aqui de dois conceitos, de extensividade versus intensidade. Vê que são conceitos diferentes? Extensividade tem a ver com o quê? Aquilo que eu posso medir, né? Em intensividade. Mostra a mão aí. Bota a mão assim. De novo. Vamos lá. Foi diminuindo ou aumentando de intensidade? Aumentando de intensidade. Extensividade. Intensividade. Eu tenho que compreender isso teologicamente. Eternidade tem a ver com isso. Olha só. Extensividade é medir o tempo. Quanto é que o tempo dura? Aí tem a ideia de prisão perpétua. É uma prisão que se estende. É uma prisão longa. Ok? Quando a gente pensa em intensividade, a gente está falando de profundidade ou de qualidade sem limite. Como, por exemplo, a pena capital, né? Que é a intensidade máxima da penalidade. É quando a pessoa é morta, ok? Ela é morta. Então, quando a gente olha aqui, há uma ilustração. Por exemplo, olhando para o sofrimento de Cristo, quanto tempo durou? 3 horas na cruz? Extensão. Mas e a dor que ele sentiu? Quando você está com quem você ama, o tempo parece passar? Rápido ou devagar? E colocar a mão 3 segundos na vela quente. Um beijo de 3 segundos é o quê? Nada, bitoca, né? 3 segundos, né? Não dá nem para animar, né? Mas e colocar a mão sobre uma vela por 3 segundos, percebe? Então, aqui nessa ilustração, nós temos que Cristo suportou a eternidade do castigo em intensidade, mas ele sofreu tudo isso em 3 horas, tá vendo? Tempo e intensidade. Tanto que um dos brados de Jesus na cruz foi o quê? Deus meu, por quê? Ele arranca esse brado intensivo dos nossos lábios. Nós nunca diremos, como Cristo disse, Deus meu, por quê? Me desamparaste. O peso do nosso castigo, a intensidade do nosso castigo esteve sobre Cristo durante 3 horas na cruz. Quando ele desce ao Hades e retorna vitorioso. Percebe? Então, queridos, a aplicação para nós aqui é que vida eterna não é só viver para sempre, mas é viver em plenitude. Não tem a ver simplesmente com extensão, tem a ver com intensidade. Não se esqueçam disso, porque vida eterna é o quê? Comunhão perfeita e imperdível com... Vamos repetir de novo? Comunhão perfeita e imperdível com Deus. Isso é vida eterna. Não é só extensão, é qualidade. É qualidade. É a maneira como eu existo na presença de Deus. Não tem a ver só com vida que não tem fim. Tem a ver com Deus presente em nós. É vida em abundância. Nós estamos falando de
qualidade. Então eu quero encerrar mostrando que há um erro comum aqui. Qual é o erro comum? É que a gente pense que a eternidade é apenas um tipo de tempo infinito, não é? Que a gente pensa? Eternidade é só tempo que não tem fim, não é? Eternidade, tempo que não tem fim. Qual é o problema dessa visão, no meu ponto de vista? É que ela reduz a eternidade apenas à duração, como se fosse apenas mais tempo ou tempo infinito. Não é só isso, é isso que eu estou dizendo para vocês. Não é só isso. Então, o erro comum faz a gente pensar em duração e não em qualidade. A gente pensa muito mais em quantidade de tempo do que em qualidade de tempo. Esse erro faz com que a gente presuma que basta viver mais e está tudo bem, quando a Bíblia, na verdade, fala em viver diferente. Em novidade de é viver diferente. O crente, então, não se preocupa simplesmente com viver mais. O crente entende que, sendo transformado no tempo e no espaço, ele vive melhor. Ele vive melhor. Não simplesmente vive mais. Você entendeu? Vive mais é o conceito lá daquele filme Highlander. Quem já assistiu? I believe forever. O cara aparece, né? Só pode haver um. Arranca a cabeça do cara e vive pra sempre. Ninguém nunca assistiu esse filme romântico, não? É um filme romântico. Olha lá, a galera do Highlander, levanta a mão. Olha lá, pô. Mas aqui todo mundo... Christopher Reeve, se eu não me engano. Então, não é simplesmente a ideia de viver para sempre, no sentido de sem fim. É viver com qualidade. Por que esses homens do filme Highlander, principalmente o ator principal, sofre? Porque ele vive para sempre, mas os seus amados não. E ele sofre porque ele vive muito, mas sem qualidade. Porque as pessoas ao seu redor morrem. As mulheres que ele se apaixona envelhecem e morrem. E ele, como numa maldição, vive para sempre. Como nos filmes dos vampiros, que também vivem para sempre. Mas qual é o tipo de qualidade de vida que os vampiros têm? Então, quando eu olho para esse conceito aqui de eternidade, leve em consideração que em muitas filosofias e muitas religiões populares, eternidade é apenas descrito como tempo sem fim, que fala da alma que é imortal, que eternidade é viver para sempre ou nunca morrer. Mas para nós, os cristãos, quando nós pensamos em vida eterna, nós não estamos apenas falando de quantidade, nós estamos falando de qualidade. Então não é simplesmente tempo sem fim. Jesus disse, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro é Jesus Cristo aqui. Isto é vida eterna, que te conheçam. Vida eterna é que te conheçam. Por quê? Quando nós conhecemos a Deus aqui no sentido do texto eu tenho comunhão com Ele. Conhecer no sentido de ser íntimo. Então Ele é o meu Deus. Ele vive comigo e eu vivo com Ele. Então vida eterna, como eu disse, é comunhão perfeita e imperdível com Deus. Não é só vida que nunca acaba, mas é nunca acabar de ser pleno em Deus. Saiam daqui sabendo disso. Qualidade é maior do que quantidade. Qualidade é maior do que? Lembra do malfeitor na cruz? Qualidade. Não é? Qualidade é maior do que? Quantidade. E relação é maior do que? Então o que a gente aprendeu hoje, no final das contas? Que contar os nossos dias não é simplesmente uma coisa cronológica. Contar os nossos dias tem a ver com a maneira como eu me relaciono com Deus. Porque vida eterna é comunhão perfeita e imperdível com Deus. É qualidade de vida antes do que simplesmente duração. Isso nos prepara, portanto, para amanhã de manhã, em que nós falaremos sobre Efésios, capítulo 5, e abordaremos em específico a ideia do que significa, então, remir esse tempo. Perguntas?